Beleza, galera? Mais uma vez com vocês, professor Thiago Manso, da área de História, História do Brasil, do curso de Sargento das Armas, preparatório para cadetes do Exército, curso pré-militar Impactos, preparando você para o futuro. Nossa proposta nesse período de quarentena, que o mundo inteiro está preocupado com essa doença mortal, é levar você até o conhecimento e não ficar fora das atividades escolares, das atividades normais. Como nós já trabalhamos a questão do primeiro reinado na turma da ESA principalmente, nós trabalhamos a Confederação do Equador, nós trabalhamos a crise do primeiro reinado, guerra da Cisplatina, nós trabalhamos a questão da independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1822, o período em que Dom Pedro I ficou no poder, falamos da Noite das Garrafadas, já foi trabalhado também o conteúdo da guerra na Cisplatina, onde o Uruguai ficou independente do Brasil. Enfim, agora nós vamos trabalhar propriamente dito os conteúdos de exercícios da tua apostila. Logo de cara aqui nós temos exercício nível 1 da apostila de vocês, da galera da ESA. Olha aí, ó. Vou estar grifando aqui, ó. Deixa eu marcar uma caneta aqui. Opa, marquei a caneta, fiz foi besteira. Vou voltar aqui, peraí. Peguei a ferramenta errada, mas está aqui, ó. Vossa Majestade verá que fiz de minha parte tudo o que podia e por mim no dito tratado. Está feita a paz. É impossível que Vossa Majestade, havendo alcançado suas reais pretensões, negue ratificar um tratado que lhe felicita os seus reinos, abrindo-lhe os portos aos comércios estagnados, e que vai pôr em paz tanto a nação portuguesa, de que Vossa Majestade é tão digno rei, como toda a brasileira, de que tenho a aventura de ser imperador. Paulo Resulte, Dom Pedro, a história não contada, um homem revelado por cartas e documentos inéditos. Falando aí de uma carta escrita de Dom Pedro I, a Dom João VI. Tá lá. O fragmento é parte da carta de Dom Pedro I a Dom João VI, versando sobre o tratado por meio do qual Portugal reconhecia a independência do Brasil mediante... Bem, Portugal não reconheceu de imediato a independência do Brasil, não. Demorou um tempinho, Portugal ficou ali meio receoso, porque o Brasil era uma colônia muito importante, até porque de lá vinha diversos produtos como ouro, por exemplo, tabaco, a cachaça, vários produtos importantes para a economia portuguesa. Então, olhando as afirmativas aqui, ó, o documento fala do quê? Como que Portugal reconheceu a independência do Brasil? Através da renovação dos tratados comerciais de 1810, da concessão aos portugueses da Ilha de Trindade, da assinatura do Tratado de Reciprocidade, o compromisso assumido pelo Brasil de cessar o tráfico negreiro, ou o pagamento pelo Brasil de 2 milhões de libras, no caso nós chamamos de libras esterlinas. Olhando as alternativas, nós percebemos que não houve nenhum acordo reatado de 1810 entre Brasil e Portugal. Brasil não era dono das Ilhas de Trindade para ter entregue para Portugal. Tratado de acordo de reciprocidade seria uma espécie de um tratado
de acordo comercial, um pacto colonial novamente, também o Brasil não tinha feito isso. O compromisso assumido pelo Brasil de cessar o tráfico negreiro, lembre-se, aluno, fica ligado nessa dica. O tráfico de escravos, o tráfico negreiro, só acaba no Brasil a partir de 1888. Na verdade, a escravidão, a Lei Áurea, ela extingue de vez a escravidão a partir de 1888. Portanto, não pode ser a D. Então vamos para E. O pagamento pelo Brasil de uma indenização de 2 milhões de libras. Essa é a resposta correta. O Brasil ele se comprometeu de pagar para Portugal uma indenização pelo reconhecimento da independência do nosso território. Hoje, eu chuto que uma libra está quase R$5. Ou seja, esses 2 milhões, na verdade, eles, colocando 5 vezes mais, né? 10 milhões. Seria esse o pagamento se fosse na moeda atual, lógico. Nós estamos falando do período de 1822. Ótimo. Vamos dar seguimento, então, à nossa aula, né, sobre questões da ESA de primeiro reinado. Vou só colocar aqui o carregador do meu notebook aqui que está descarregando, pedir para mim auxiliar de palco aqui. A minha esposa vai me dar aqui o carregador, né? Faz parte, isso aqui é uma videoaula, aqui o professor Tiago não é nenhum profissional não. Eu estou aqui para que você não fique sem a tua revisão, ok? Nós vamos continuar então para o segundo exercício da apostila de vocês. Tive esse trabalho, graças a Deus, né, de colocar aqui para vocês. Vamos para o segundo. Essa aqui, pode abrir a tua apostila aí. Módulo 10, perdão, exercício nível 1, questão número 2. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a Constituição Política do Império do Brasil. Em relação à Constituição de 1824, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Questão A. O texto constitucional foi construído coletivamente pela Câmara de Deputados e votado e aprovado em 25 de março de 1824. Expressa os interesses tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador para o futuro da nação que recém conquistara sua independência. Vamos para a letra B. A Constituição de 1824 instaurava, rapaz, quase não sai, a laicidade. Sabe que a laicidade é Estado laico, sem religião. Então tu já vê que não tem nada a ver, vamos continuar. No território nacional, extinguindo a religião católica como religião oficial do Império e expressando textualmente que todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou do Império, particular em casas para isso destinadas sem forma alguma exterior do templo. Nada a ver isso aqui. Religião oficial do Estado era a religião católica. Vamos para C. Viu que eu não comentei a A, porque eu quero deixar você em suspense. A C. A organização política instaurada pela Constituição de 1824 dividia-se em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, sendo que este último determinava a pessoa do imperador como inviolável e sagrada. Muito bom também essa questão. Vamos para D. A Constituição de 1824 determinou a cidadania amplificada e o direito ao voto para todos os nascidos em solo brasileiro, independentemente de gênero, raça ou renda. E a letra E, a Constituição de 1824 promoveu em diversos artigos ideais de cunho abolicionista,
tais ideais foram respaldados por movimentos políticos posteriores, tal como a Guerra de Farrapos e a Revolta dos Malês. Vamos lá, a resposta, portanto, é a letra C. Vamos marcar aqui, portanto, a letra C e vamos comentar por que não é a A. Primeiro, foi votado pela Câmara dos Deputados? Foi votado em 25 de março de 1824. Só que ela não expressava os interesses dos dois partidos para o futuro da nação. Ela foi muito controversa, porque o Partido Liberal ele pensava para o Brasil uma república, uma participação federalista dos estados, uma independência maior dos estados. Então já não é a letra A. A 2. Quando fala em laicidade do território e permissão de outras religiões, olha, meu amigo, quando Dom Pedro I assinou a Constituição de 1824, que veio posterior à Constituição da Mandioca, ele lascou a Igreja Católica como uma igreja oficial do Império. Ele botou, foi para rachar mesmo. Então não é essa daí. E a C, todo mundo sabe que existia, sim, um quarto poder que Dom Pedro I criou, o poder moderador, olha só, era um absolutismo escondido. Por causa desse poder moderador, o cara vai ter sérias dores de cabeça. Inclusive, a Confederação do Equador, em 1824, uma revolta de cunho republicana que ferrou com Dom Pedro I. E também a sua popularidade foi lá embaixo. Ele era um cara meio nó cego, sabe? Todo mundo conhece um pouco da sua intimidade nos livros de história, né? Ele gostava muito de mulher, meu amigo. Ele não podia ver um rabo de saia, não podia ver uma lourinha, meu camarada. Se ele visse uma lourinha, ele se tremia todo. Dom Pedro I, mulherengo, safadinho. Mas vamos lá, meu povo, continuando aí, ó. Se liga, ei, não dorme não, pô. Se tu dormir, vou meter o dedo no teu olho, hein? Mas vamos continuar aqui. Olha essa questão. Vamos para lá. Tá vendo que questões em relação ao primeiro reinado não são difíceis? Ela sempre tem um textozinho e tal, para dar aquele migué. Mas se você olhar para o primeiro reinado, que foi um período até, de certa maneira, curto, não tem muito o que se falar, não. Questões de primeiro reinado, pega esse bizu aí, aluno. É um bizu especial para ti, ó. Questões de primeiro reinado vai falar sobre a Confederação do Equador, Noite das Garrafadas, Poder Moderador, Constituição da Mandioca, Guerra da Cisplatina. São essas questões que envolvem o primeiro reinado de 1822 a 1831. Ok? Não tem dificuldade. Como é um período curto da história, é bem fácil de se trabalhar. Então vamos para essa questão aqui. Já com esse bizu que eu te dei, com certeza tu já sabe qual é a resposta. Porque aluno do Impactus tem sempre uma mãozinha extra ali do professor, aquele empurrão bacana. Então vamos lá, observando o seguinte enunciado. Com a dissolução da Assembleia Constituinte em 12 de novembro de 1823, aumentou a insatisfação contra o governo de Dom Pedro I, sobretudo no Nordeste. Amigo, quando eu falo no Nordeste, no período joanino e no período do primeiro reinado, só tem duas revoltas que eu posso tratar ali. A Revolução ou Insurreição Pernambucana de 1817, ou Revolta dos Padres, e a Confederação do Equador de 1824. Tu tá vendo, meu irmão? Ei, se liga, porra! Tá vendo, meu irmão? Eu tô falando pra ti, aqui é bala na agulha, meu irmão. É como diz nosso amigo Folan, é entrar, infiltrar, executar e sair. Tu já olhou aqui? Olha pra cá pra questão de novo, presta atenção, porra.
Eu estou falando 12 de novembro de 1823. Opa, tá falando da Constituição da Mandioca. Mas ele vai continuando. Insatisfação contra Dom Pedro I. O povo estava insatisfeito. Aí ele já vem. 2 de julho de 1824, em Pernambuco. Lasca aí, ó. Pode marcar, sem medo de errar. Confederação do Equador. Eu nem vou ler o resto. Porque quando eu sou aluno do Colégio Impactos, do curso, porque futuramente vai ser um colégio, lógico, o curso Impactos, eu já tenho essa visão. Então pega essa visão aí, malandragem. Letra C, vamos comigo lá. Será que é C? Pega ali cachorro. É só no Impactos, meu irmão, que tem isso daqui. Em lugar nenhum do Brasil, hein? Esse bizu é meu. Se tem algum safado roubar, é safado. Mas vamos lá. Olha aí, ó. UERN, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bora pegar uma de universidade. Bora ver se nós, alunos Impactos, vamos conseguir fazer essa daqui. Será que eu tenho condição de fazer uma questão de Universidade do Estado do Rio de Janeiro? Bora ver agora. UERN, 2015. É bem próxima. Eu acho que é Rio Grande... Ah, é. É Rio Grande do Norte, bicho. Esquece que eu falei. Vamos continuar, não vou deletar esse vídeo, não. No Brasil, logo após a independência política em relação a Portugal, foi necessário obter o reconhecimento internacional para consolidar-se política e economicamente no quadro das nações de fato independentes. Sobre os primeiros países a reconhecerem o Brasil como país soberano, assinale a alternativa correta. Quer um bizu? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos da América. Seguidamente, França, Inglaterra e, por último, Portugal. Então, olhando aí, ó, foi a França interessada em avançar seu território da Guiana Francesa e estabelecer novas colônias. Não tem nada a ver isso daí. Apesar da França ter reconhecido a independência do Brasil. Trata-se da Inglaterra, interessada em efetivar o imperialismo que já vinha exercendo desde antes da independência. Não foi a Inglaterra, apesar de ser imperialista. Com certeza. Dá para confundir, não dá não? Mas vamos lá para o bizu. Foram os Estados Unidos, que tinha em vista futuras alianças comerciais e a diminuição das influências inglesas no nosso país. Cara, existe uma teoria, a teoria oh meu Deus, está fugindo da minha mente. Uma teoria de que destino manifesto. A América é dos americanos. Os americanos não gostavam da influência inglesa, francesa no território americano, sul-americano no caso. A América do Norte, os Estados Unidos, de pronto reconheceram a independência do Brasil. Até para diminuir essa influência que para os americanos era nociva. Era nociva aos interesses da América, ok? Então, primeiro foi os Estados Unidos. A gente nem Paraguai nem conta. Nem precisa ler a D. Percebeu a dica? Então, vamos para a próxima questão. Estamos aí resolvendo as questões no nível 1 da tua apostila, mostrando para ti, aluno, que você é capaz. Você prestar atenção no bizu que eu estou passando para ti, logicamente. Olha aí, Estados Unidos, primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Agora tem um texto bem grandão. A lapa de texto que tem. Vamos lá. O texto a seguir é um decreto de Dom Pedro I, de 1823, em que o imperador dissolve a Assembleia Constituinte. 1823. Constituição da Mandioca. Preste bem atenção. Voto censitário. Era uma Constituição totalmente arbitrária. Só podia votar quem tinha no mínimo 250 alqueires de mandioca, meu amigo. É mandioca demais. É mandioca para tu comer a vida toda, vai ficar gordo, inchado. Havendo eu convocado, como tinha direito de convocar a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, e havendo esta
assembleia perjurado, tão solenemente, eu acho que era isso, juramento que prestou à nação, ei por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma assembleia e convocar já uma outra, na forma das instruções feitas para a convocação desta, que agora acaba, a qual deverá trabalhar sobre o projeto de Constituição. E eu hei de, em breve, apresentar, que será duplicadamente mais liberal do que a extinta Assembleia acabou de fazer. Já tem a primeira dica que seria uma Constituição liberal, beleza. Dom Pedro I, decreto e dissolução da Assembleia Constituinte, 12 de novembro de 1823. Com base na justificativa do ato político explicado no texto do decreto e analisando as suas consequências, identifica-se um antagonismo uma diferença entre monarquistas, monarquia e república. Não existia república no Brasil ainda, portanto a um está fora. Capitalismo e socialismo. Se falava ainda no nosso país em socialismo, como na Europa, como em outros países da Europa. O socialismo ainda era muito fresquinho, essa ideia de socialismo. Tira a letra B. A letra C, imperialismo e independência. Imperialismo é a ação de um país poderoso dominando um país menor, retirando deste riqueza, estabelecendo um pacto de exclusividade comercial. Então não é disso que se trata o texto. Também exclui a letra C. Absolutismo e liberalismo. Essa é a questão. Letra C. O Brasil vivia um absolutismo escondido, um absolutismo fanta. Essa é a verdade. Dom Pedro dava uma de doido. E ao mesmo tempo também era um pouco liberalista, ao ponto de deixar que fazendeiros participassem das decisões políticas e outros grupos. Então a resposta é letra D de dinossauro. Tá certo? Essa é a dica do seu professor Tiago, aquele que te ama de coração. Fica aí o meu telefone de contato, 98408-9729, para você que queira mandar alguma dúvida. Desculpa aí algum erro de gravação, sabe que aqui tudo é no amor, né? Na paixão que eu sinto por dar aula e por você, tá certo, meu aluno querido? Bom descanso, mas lembrando, vamos quebrar na emenda. E é bala na agulha, camarada. Vamos que vamos. Tamo junto.